Gente, beleza? Função arco tangente, vamos lá. Pessoal, finalizando já o capítulo, tá? É isso aqui mesmo, não temos mais do que isso, bem simples, um pouco mais de, sei lá, depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? É um pouquinho mais chatinho mesmo e tudo mais. O contradomínio, vamos lá, função arco tangente. O contradomínio da função h de x igual a tangente de x é o conjunto dos reais. O contradomínio são todos os reais. Tá? Que são os valores possíveis para a nossa imagem, é o conjunto que contém a nossa imagem. Como o conjunto imagem também é real, ela é sobrejetora. Para que ela se torne inversível, é necessário transformá-la em injetora. Eu não posso ter dois valores de x diferentes associados com o mesmo y. Tá? Novamente é necessário restringir o domínio. Só que a função tangente, pessoal, eu vou explicar aqui com as minhas palavras. Ó. Se eu pegar o primeiro quadrante, a tangente é positiva. Então, de 0 até 90, lembrando que é aberto em 90, eu vou ter sempre um arco positivo. Tá? E no quarto quadrante, qualquer arco associado no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Então, se eu pegar como no seno, definir ela de menos π sobre 2 até π sobre 2, pego o negativo, porque aí fica um intervalo só, menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Ela se torna injetora. Temos assim uma função que também pode admitir a inversa, tá? Ou seja, então pelo fato de não existir tangente π sobre 2, que eu já falei, não devemos utilizar o intervalo de 0 até π. Então eu não poderia, por que você não faz que nem o cosseno então de 0 até π? Porque de 0 até π eu teria essa restrição do π sobre 2. Esse é um detalhe importante, tá? Pois a função não seria bijetora. É possível utilizar então o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, pois se trata de um intervalo em que a função y é igual a tangente de x, cresce continuamente em reais. Assim, a função se torna bijetora. Tá? Com a função h de x igual a tangente, foi definida em intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, domínio, e tomando valores em reais, conjunto imagem, podemos determinar sua inversa. Então, graficamente, eu tenho aqui o gráfico da função tangente, da mesma forma, traço aqui a bissetriz ímpar e faço o reflexo dela em relação à bissetriz ímpar, tá certo? Obtendo o gráfico da sua inversa. Beleza, gente? Então, o domínio vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, contra domínio, a imagem, né? Todos os reais. Isso na função tangente. Na sua inversa, né? Como novamente aqui, inverte domínio com contradomínio. Beleza? A função cujo gráfico foi obtido por meio de rebatimento do gráfico de h de x igual a tangente de x em torno da primeira bissetriz é a função inversa, ou seja, arquitangente. A ideia é a mesma, tá? Ela associa a cada valor de tangente qualquer número real, um arco correspondente de menos π sobre 2 a π sobre 2, excluindo os extremos. Então, a função y igual a arquitangente x, ela existe se somente se a tangente de y, que é o nosso arco, for igual a x. Tá? E y tem que variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Beleza? Aqui ele já dá um pequeno exemplo que eu prefiro fazer com vocês. Olha lá. 3 arctangente raiz de 3. Ele pede para calcularmos o valor de A. Tá? O que eu faço? Eu vou chamar de alfa. Então, A é igual a 3 alfas, correto? E quem é alfa? Alfa é apenas o arctangente raiz de 3. Ou seja, a tangente do arco alfa vale raiz de 3. Com isso, eu determino alfa. Ou seja,
Tangente de que arco é raiz de 3? Positiva, primeiro quadrante. Então, é de 0 até 90. Não pode ser 90. Tá? Se fosse negativo, seria de 0 a menos 90. Tá? Então, o alfa tem que ser π sobre 3. Assim sendo, se alfa é com alfa igual a π sobre 3, temos que A é igual a 3 vezes alfa, ou seja, 3 vezes π sobre 3. Portanto, A é igual a π. O negócio é aprender a manipulação do arquitangente. Geralmente a gente pega o arquitangente, arquisseno, arquicosseno, substitui por alfa. Aí é só manipulação. Se for um arco notável, a gente tem como calcular. Se não for, não tem. Tá bom? Beleza, gente? Então, acho que é isso. 5 minutos. Vamos lá, tem mais uma aqui então. Não tem não. Na verdade, eu vou colocar aqui, mas eu não peguei porque não deu. Ela é muito curtinha, o enunciado, quer ver? Então, só para fecharmos aqui, olha lá. Eu quero mostrar... Eu quero comprovar a igualdade. Devemos comprovar a igualdade. Arquitangente meio mais arquitangente 1/3, eu quero dizer que isso é igual a π. Tem que mostrar que isso dá π sobre 4, tá? Então, vou ter que mostrar que isso daqui dá π sobre 4. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso daqui de alfa, isso daqui de beta. Então, alfa, beta. Quem é alfa? Alfa é arquitangente meio. Ou seja, a tangente de alfa é igual a meio. Tá? Beta é o arquitangente 1/3. Ou seja, tangente de beta é igual a 1/3, positivo, tá? Tanto alfa quanto beta, alfa pertence ao intervalo que vai de 0 até π sobre 2, mas não é π sobre 2. E o beta pertence ao intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Ou seja, existe a tangente de beta, existe a tangente de alfa. Ou seja, significa que existe a arquitangente meio e também existe a arquitangente 1/3. Tranquilo, tá? Então, nós podemos dizer, pela relação aqui acima, também que pela relação acima, temos o que, gente? Se isso daqui é alfa, isso daqui é beta, então alfa mais beta dá π sobre 4. Então, temos que alfa mais beta é igual a π sobre 4. Tudo bem? Aí, o que nós vamos fazer para comprovar a identidade, a igualdade? Nós podemos adotar uma transformação trigonométrica. Eu não tenho que alfa mais beta é π sobre 4? Eu não tenho a tangente de alfa igual a meio e tangente beta igual a 1/3? Então, o que eu vou fazer? A tangente de alfa mais beta não é o mesmo que a tangente de π sobre 4? Eu demonstro essa igualdade. Ou seja, aqui embaixo, tangente de alfa mais beta, transformação. Tangente alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente alfa vezes tangente beta. Isso é igual a tangente de 45 graus, ou π sobre 4, que dá 1.
Se eu substituir a tangente de alfa por meio, a tangente de beta por 1/3, tem que dar 1. Ou seja, tem que dar 1 igual a 1. Então, vamos lá. Vai ficar meio, que é de alfa, tangente de alfa, mais 1/3 sobre 1 menos meio vezes 1/3 tem que dar 1. Calcula MMC, que é 6, dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Sobre 1 menos 1/6. Isso tem que dar 1. Bom, 3 mais 2, 5 sobre 6. Aqui, 6 vezes 1, 6 menos 1, 5 sobre 6. Isso dá 1, ou seja, verdadeiro. Isso significa que o que foi feito ali em cima... Ó, é um exemplo resolvido, mas se vocês olharem, eu não fiz igual que tá lá. Então, a gente faz da forma que a gente entende melhor, tá? Fui articulando, fui manipulando, de boa. Beleza, gente? Então, como deu 1 igual a 1, significa que a igualdade acima está comprovada, tá? Como queríamos demonstrar. Beleza? E assim encerramos a trigonometria. Longo, né? Era para ter terminado um pouquinho antes, mas consegui aqui terminar antes tarde do que nunca. Beleza, gente? Pessoal, não se preocupem muito com o gráfico, entendam que eles podem ser obtidos de forma reflexiva, tá? Você pega uma parte do gráfico da função seno, traça a bissetriz e reverte ele, caso seja necessário, o que é muito raro, tá bom? Essas manipulações de arc-seno, arc-cosseno, arc-tangente, eu já acho que são interessantes para vocês entenderem um pouco melhor também o funcionamento numa outra situação um pouco mais aprofundada, mais restrita. Beleza? Beijão para vocês e te volto a trabalhar em aula também mais alguma coisa. Valeu! Tchau!